Primeiro assunto do dia. Mais uma jornada difícil no mercado financeiro, com o dólar fechando cotado a R$ 5,26. É o maior nível que ele atingiu desde a moeda americana, desde março do ano passado contra o real. Essa subida acontece diante de incertezas externas, mas há também perguntas sobre para falar de maneira diplomática, né? Sobre os rumos da política fiscal no Brasil. Confira na reportagem de Saulo Tiossi. Depois de um ano de valorização frente ao dólar em 2023, o real faz o caminho contrário em 2024. Desde o começo do ano, a moeda americana acumula alta de 8,6%. A disparada do dólar tem sido provocada por fatores externos e internos. Aqui do Brasil, as incertezas do mercado com a gestão das contas públicas pressionam o câmbio. A revisão da meta fiscal de 2025 de 0,5 ponto percentual de superávit para déficit zero revelou que o equilíbrio das contas públicas vai ficar para depois do governo Lula e gerou ceticismo sobre o compromisso com as regras do arcabouço fiscal. A aversão ao risco aumentou e mexeu com os juros futuros, que sobem desde a semana passada em toda a curva de vencimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o impacto da mudança da meta fiscal nas oscilações do mercado. De Washington, onde participa de reuniões do FMI e do Banco Mundial, disse que boa parte da alta do dólar, 2/3, nas palavras dele, pode ser explicada pelo cenário externo, que também está enfraquecendo moedas de outros países. Segundo o ministro da Economia, a escalada do conflito no Oriente Médio trouxe receio aos investidores e mexe com ativos financeiros no mundo todo. Haddad também se referia aos últimos números da inflação americana divulgados recentemente e que vieram acima do esperado, mantendo por mais tempo do que se previa a taxa de juros no maior patamar dos últimos 23 anos. Cenário que faz com que investidores estrangeiros retirem dólares de países mais voláteis e levem o capital para os títulos do Tesouro Americano. Raul Cunha, em que medida esse dado, o dado concreto da realidade, da taxa do dólar, espelha ou não uma preocupação ou é simplesmente uma volatilidade que a gente pode explicar por N número de fatores que daqui a um mês serão os mesmos ou não? Bom, boa noite a todos que nos assistem na CNN. William, primeiro, assim, tem uma tendência global, né, a fatores que explicam uma maior aversão a risco, principalmente a deslocamento de capitais para países emergentes, né, como a situação da geopolítica, a guerra na Ucrânia, agora em Israel, e principalmente uma taxa de juros bastante elevada nos Estados Unidos e indicadores de inflação que parecem mostrar que a taxa de juros nos Estados Unidos não vai cair tão cedo. Isso, evidentemente, drena mais recursos, mais capital para o mercado americano, que é um mercado muito grande, e tira relativamente esse espaço de fluxos para países emergentes. Dito isso, que afeta a todos os países, no caso do Brasil, há características específicas que eu acho que explicam por que o país está sofrendo mais em termos de desconfiança do capital internacional. Vou dar dois números, né? Se a gente pegar, por exemplo, o fluxo de entrada de recursos no que a gente chama, né, dos ETFs, são veículos que trazem recursos de bolsa, né, para a bolsa, para aplicações em ações brasileiras. Quando a gente compara isso com uma cesta muito grande de países emergentes, o Brasil está em último lugar nesses primeiros meses do ano. Né? Isso já vinha antes. Se a gente olha a própria variação do dólar, né, tem essa pressão do dólar por fortalecimento da moeda americana, de taxa de juros mais alta, mas quando a gente olha principalmente nos dois últimos dias, né, ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, o Brasil teve uma desvalorização maior em relação ao dólar do que outros países emergentes. E aqui eu acho que a explicação clara é o risco fiscal, né? É uma mudança de uma meta fiscal num arcabouço que recém começou a ser executado nesse ano, e isso traz muita dúvida, eu diria, não só para investidores estrangeiros, mas para investidores brasileiros também, e tem pressionado o dólar por conta disso. A reação do governo qual foi, Thaís?
de tentar minimizar mesmo, né? Agora, o ministro Fernando Haddad, como ele vem perdendo força, ele tem tentado se posicionar pelas beiradas, né? Não adianta ele bater de frente com os seus adversários dentro do próprio governo e nem com o Congresso Nacional. E chama a atenção uma coisa que ele disse nas entrevistas recentes, que ele diz o seguinte: o Brasil está com déficit nas contas públicas há 10 anos e o Brasil não cresceu. Qual é o recado disso? É dizer, não adianta vocês acharem que gastar mais e manter o déficit vai fazer o Brasil crescer, porque na outra ponta tem o gasto público. Então, ele está dizendo isso, ele disse isso ontem, ele disse isso hoje, anteontem, ele está chamando a atenção, ele está dizendo, déficit público não ajuda o país a crescer. Ele fala isso para o Congresso Nacional, em alguma medida, mas ele fala muito isso para o seu próprio partido, para o próprio presidente da República. Mas não adianta, a percepção hoje, William, é que ele está isolado. A percepção hoje é que aquela força e a centralidade que ele demonstrou no ano passado não se sustentam mais. Tem um aspecto político, Caio, que talvez, é isso que a gente gostaria de ouvir da sua perspectiva agora de repórter político, que é o seguinte: quando os economistas se referem ao arcabouço fiscal, eles dizem que ele está sendo furado e já vinha sendo furado antes, mas agora principalmente pelo legislativo. Confere? Sim, e isso acontece no momento em que aquele que se colocou em 2023 como principal fiador até da política econômica dentro do Congresso Nacional vira um alvo de ataques por parte do governo, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em 2023 teve uma dobradinha que funcionou muito bem, foi Fernando Haddad e Arthur Lira. Eles se aproximaram politicamente, né? Você veja até que curioso, até pela própria origem dos dois, né? Um é de Alagoas, outro é aqui de São Paulo, professor da USP, enfim, tem diferenças ali. E eles se aproximaram. Só que o que acontece, né? Como o governo, o PT, em sua maioria, não topa o Arthur Lira e o estilo Arthur Lira, acho que o Arthur Lira é a herança ainda do Bolsonaro, e o Arthur Lira tem mais 10 meses, ou seja, o prazo dele está acabando, de ser super poderoso como presidente da Câmara, o PT, em sua maioria, quer empurrar. E está empurrando aquele que mais ajudou a equipe econômica, o Fernando Haddad. Então, não está encontrando espaço nem o Haddad para avançar na agenda econômica, e muito menos o Arthur Lira está com disposição de ajudar o governo e o Fernando Haddad em tocar alguma coisa. Então, está tudo meio estagnado, assim, né, de certa maneira. Não tem mais essa dobradinha que foi determinante em 23. Audi, quando a gente olha a LDO apresentada na segunda-feira, as projeções que o governo faz, na verdade, o que ele assume que vai acontecer? A gente nota imediatamente um estrangulamento da capacidade do governo de lidar com as despesas discricionárias, aquelas que são tão importantes do ponto de vista político. E elas são já muito pequenas se a gente comparar elas ao PIB. As despesas discricionárias hoje estão abaixo de 2% do PIB, se não me falha a memória, e o governo projeta que elas vão diminuir nos próximos 2, 3 anos. Isto não parece combinar de forma alguma com a política brasileira, que vai pressionar. Isso significa explodir o arcabouço fiscal? Eu acho que é um risco considerável, sim, infelizmente, William. Se nós formos olhar o histórico das nossas regras fiscais, né, lá por 2012, 2013, ainda no governo Dilma, passou a se questionar muito a ideia da meta de superávit primária que se tinha com aquele tripé, com lei de responsabilidade fiscal, câmbio flexível, o governo passou a gastar mais, o déficit subiu. Depois veio no governo Temer a ideia de fazer a regra do teto de gastos, né, para se ter uma trajetória de ajuste talvez menos drástica, mas se dá um horizonte de que o gasto ia ser controlado. Mas, de novo, quando o gasto começou a bater no teto, né, não só o Executivo, mas o Congresso começou a questionar. É um modelo como funciona aqui no Brasil, o Executivo e o Congresso, uma demanda muito grande por expansão de gasto público, né, mais ainda do que por eficiência de política pública, mas gastar mais é um sinal de que está dando mais atenção à população. Se troca o teto de gastos, quando de novo ele passa a ser pressionado, principalmente governo, mas classe política também, e se vem com o arcabouço fiscal, que deu uma licença para se gastar mais no ano de 2023. Né? Não foi à toa que se teve um déficit muito elevado no ano passado. O que acontece? Mesmo com esse arcabouço e com essa licença para gastar, se tinha uma ideia de que, bom, vai ter um limite de gasto e se vai ter a busca do equilíbrio nesse ano,
0,5% de superávit no próximo ano, em 2025, e 1% de 2026. O que o governo está dizendo agora é que, de novo, a pressão para o gasto, ele quer liberar os gastos e não vai ser cumprido, ou a meta vai ser bem menor, já no primeiro ano de execução. Então, o que está sendo posto em xeque aqui é que o país, no seu arranjo político, executivo e Congresso, não consegue se adaptar a nenhuma regra fiscal, né, por esse ímpeto de sempre estar gastando mais do que a capacidade de arrecadação do setor público. Eu vou trazer logo para você, Thaís, mas é que a provocação ao Caio é tão grande que eu não posso deixar de passar. Eu vi a afirmação do economista, Caio. O executivo, quer dizer, o sistema político brasileiro é incapaz de se adaptar a qualquer regra de contenção de gasto? É assim que você vê também? Ainda mais em ano eleitoral, né? Em ano eleitoral isso fica mais flagrante, mas nessa quadra, vamos dizer assim, da política brasileira, tem um agravante que é a polarização, que é a forma como Lula foi eleito, uma margem pequena de 2%, uma queda na popularidade, que aí penso que a avaliação política que o governo faz, com a ajuda do Supremo também, do Judiciário, que tem ali, que joga muito junto com o Executivo, é de que é melhor estourar o arcabouço em 24, em 25, mas ainda assim conseguir garantir elementos para que o projeto político seja reeleito, do que você conter e não conseguir liberar recursos para a política. Esse é o cálculo que faz, né? É um cálculo triste, né, William? Porque o Caio está trazendo uma realidade aqui nua e crua da política brasileira. Ou seja, nós nunca vamos poder ter uma regra, então, porque tem eleição a cada 2 anos. Então, é o seguinte, se o Brasil nunca conseguiu ter e lida muito mal com a regra fiscal, como a Audi disse, ontem o Sérgio Vale me lembrou, falou, a gente só conseguiu ter 3 momentos curtos em que a visão do governo era uma só e havia uma convicção de que o ajuste fiscal era o caminho. O segundo governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro governo Lula, quando o Palocci ainda estava lá, e o governo Temer, ou seja, nesses anos todos, quase 25 anos, nem metade disso a gente conseguiu manter alguma visão. Não foi uma aplicação total, mas alguma visão coerente sobre o ajuste das contas. E teve eleição, né, Caio? Então, o que eu estou dizendo, assim, o que você traz é um alerta de que é muito difícil. Quer dizer, se a gente tem eleição a cada 2 anos, tem projeto político a cada 2 anos, a gente vai say goodbye para qualquer chance de implementar um ajuste fiscal no país? Mas tem assim, você falou Fernando Henrique foi eleito e reeleito em primeiro turno. Então, em 98, você colocou o segundo mandato. Fernando Henrique bombando ali, primeiro turno. Depois, o Lula ganhou do Serra em 2002 com quase 20% de diferença. Não tinha um contexto, assim, de que um governo que não pode errar, que sente que não pode errar, que acha que se erra, a solução para o erro é distribuir recurso, política pública, dar dinheiro para o Congresso é um governo que chegou ao poder com 2% de diferença. E em queda em popularidade. O índice de aprovação é menor hoje do que o índice de reprovação. O que você está dizendo é que isso leva a gastos. Exatamente, sim. É a solução mais fácil, né? Para um governo. Agora, vamos gastar para conseguir manter voto e segurar nesse contexto político que a gente se encontra. O que isso significa da sua perspectiva como economista, Audi? Eu diria que eu vejo uma diferença, por exemplo, no momento atual, quando houve, por exemplo, aquela aceleração de gastos públicos no governo Dilma, né? Se a gente for lembrar, aquilo começou a correr de forma mais intensa ali em 2013, acelerou para as eleições, né? Dilma foi reeleita. E aí em diante, 2015, 2016, a gente sabe o que houve em termos de necessidade de aumento adicional de taxa de juros, PIB caindo abaixo de 3% negativo em 2 anos seguidos. Nesse ano, a gente tem uma circunstância diferente. Mesmo lá, quando foi feito isso, a gente tinha um cenário global de muita liquidez, taxas de juros próximas de zero. Hoje a gente tem um cenário global mais adverso, esse é um primeiro ponto, né? Não só pelas questões da geopolítica, mas tem taxa de juros no mundo muito mais alta, nos Estados Unidos muito mais alta, e ela vai continuar alta, mesmo que comece a cair em algum momento do ano. E além disso, nós temos pela frente ainda 2 anos, tem 24, 25, 26, nós temos quase 3 anos. Então eu tenho dúvida de que essa ideia de acelerar o gasto, nós tivemos crescimento de 3% em 2022, 3% em 2023, 2 anos acima da média dos últimos anos
Tudo indicava que o PIB esse ano ele vai desacelerar, mas ele deve ficar próximo de 2%. Eu, como economista, me aventuro de dizer que eu tenho a tentação de achar um erro político do governo Lula, tentar acelerar demais o gasto agora e, eventualmente, colher, justamente mais próximo da véspera de eleições, pressões adicionais de taxa de juros, de inflação e de crescimento mais baixo. Mas, olha, é que essa fórmula deles, eu concordo com o que você está dizendo, mas o PT ele tem essa fórmula. Se a gente pegar as 6 últimas eleições, eles só perderam uma, que foi em 2018, num contexto pós-Lava Jato. Então o erro está em acreditar que a fórmula, numa conjuntura completamente adversa, que, aliás, fórmula que deu errado, né? Vamos combinar, a fórmula deles deu errado. Não, mas politicamente, eleitoralmente, deu certo. Sim, politicamente deu certo, mas o Brasil deu errado, né? A economia brasileira deu errado. Então, aí é que tem um erro de diagnóstico grave, de entender e de assumir que houve piora da economia em função dessa fórmula, e outro erro de diagnóstico de entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Eu queria lembrar aqui, William, a gente começou falando do dólar, né, que é sempre um termômetro que chama a atenção das pessoas. E, claro, torna tudo muito mais caro. Exatamente. Assim, é um canal inflacionário importante, né? Ficar acima dos R$5 já acende todos os alertas. É claro que essa coisa precisa se manter por 2, 3 meses para virar realmente uma passagem inflacionária. Agora, tem economistas já fazendo a conta que o dólar hoje de fundamento, aquele de preço justo com relação ao que está acontecendo no Brasil e mais sim o que está acontecendo lá fora, que tem um peso relevante, pode chegar a 5,50. Então, no ano passado, o mercado que já tinha desconfiança sobre a questão fiscal e tomou vários sustos, o mercado estava indo bem, porque esperava que o juro nos Estados Unidos ia cair, que o pior já tinha passado, só que os fatos vão atropelando as expectativas. E com a Audi está pedindo a palavra. A Audi, prossiga, por favor. Eu só queria comentar um ponto nessa diferença que eu acho que é importante. Eu tenho insistido isso em algumas conversas, nessa comparação com o que ocorreu lá atrás, 2013, 2014, no governo Dilma, no governo do PT, né? Vamos lembrar que lá, de novo, taxa de juros baixa no mundo, no Brasil se derrubou a taxa de juros e expandiu o gasto ao mesmo tempo. O PIB chegou a crescer, isso foi muito rápido, foi 12, 13, 14, ele cresceu 7%. E o governo foi eleito com um ritmo grande de crescimento, né? A queda, o custo dessa política só apareceu depois, em 15, 16. A diferença que eu acho que tem nesse ano é que a gente tem um cenário adverso muito mais difícil e uma insistência de gasto de governo agora já está mostrando qual é o efeito que vai produzir na curva de juros aqui mesmo, no custo do capital dentro para investimento do Brasil. Eu tenho dúvida que se consiga acelerar gasto hoje com esta referência de que vai se chegar lá em 2026 com o crescimento acelerado por conta disso. Eu acho que essa é a diferença de timing em relação ao que ocorreu no passado. O que o Haddad falou, né? Assim, com déficit não fez o Brasil crescer. O que o Aldo está dizendo é que a tática política do PT está errada em seu próprio interesse. Sim, ele coloca a situação externa adversa e eu tenho colocado aqui, acho que na minha primeira fala, com a solução, a situação interna adversa. Muito embora em 14 também a Dilma ganhou numa margem pequena, mas a margem que o Lula ganhou do Bolsonaro foi menor do que a Dilma ganhou do Aécio. Mas se você... Eu não estou justificando a estratégia, o que eles fazem. Sim, a gente entende isso, cara. Deixa eu fazer essa coisa assim, quase vamos dizer, artificial da minha parte, mas enfim, acho que ajuda quem está nos acompanhando. O que o economista está dizendo para o repórter político é o seguinte: veja, se eles se comportam como estão se comportando, as taxas de longo prazo dos juros indicam que no momento em que eles precisam ganhar a próxima eleição, eles não vão colher resultados positivos da economia. Que não é possível imaginar uma economia pujante, sobretudo a brasileira, com as taxas de juros reais de hoje. Elas são sufocantes, continuam opressivas e se tornarão ainda piores em termos reais se eles persistirem no que estão fazendo agora. É esse o desafio para o repórter? Sim, só que o que E alguém no PT pensa assim, não? Não, só que o que eu estou dizendo, e para o Audi também, e colocando aqui, é que esse pensamento e essa visão do economista, ela bate num grupo político que ganhou praticamente todas nesse século. E assim, e é difícil de entrar, eu também, de novo, não estou justificando, mas se você pega 6 eleições, ganhamos 5, fazendo o que a gente está fazendo, gastando, pondo dinheiro em política pública e por aí vai, eles, na cabeça deles, tem uma fórmula vitoriosa de ganhar a eleição, que é isso que eles estão fazendo agora. Então não chega os economistas, até nem o Haddad, né, que
que não tem a cabeça do Manteiga, né? Não dá para dizer que o Haddad pensa como Manteiga, né? Não dá para dizer que o Haddad também pensa como a maioria do PT. Se ele não consegue convencer, ele que é o ministro da Fazenda, ele que é o sucessor natural do Lula, né? Que dirá os outros, que dirá os economistas. Esse natural, né? você pôs entre aspas? Ou... Pôs entre aspas porque tem muita água para correr ainda. Eu vou insistir aqui na questão do diagnóstico, né? Que eu acho que é uma coisa assim, que preocupa empresário, investidor, gestor, né? Eu não quero tirar essa coisa de pecha de mercado, que é assistir... Agente econômico. Agentes econômicos, que no final das contas somos todos nós, isso, né, William? Isso. Mas a preocupação é o seguinte, o que está faltando... Talvez, quem sabe, o dólar subindo assuste um pouco, porque o mercado sempre é balizador disso, mas assim, o que está faltando para assimilar, porque é uma questão de assimilação, assimila a conjuntura, os dados estão aí, os fatos estão aí, né? Não tem como escapar desse diagnóstico de que a conjuntura é completamente adversa, de que 10 anos de déficit não fizeram o Brasil crescer. O próprio ministro da Fazenda, do governo, está dizendo isso, né? Então, é assimilação ou é uma aposta? Talvez seja uma aposta. Olha, mais 2 anos e tudo passa. E quanto isso vai custar para o Brasil? O Brasil não recuperou o que perdeu, ou tá, assim, em alguns subsetores da economia importantes conseguiu alcançar o que perdeu no biênio de recessão 2015-2016. Então, o que está faltando assimilar de aprendizado é isso que intriga e que preocupa. E o que isso força nas suas projeções, Aldo? Eu acho que o tema fiscal ele vai ser dominante no cenário interno. A gente tem muita coisa relevante acontecendo no cenário externo também, evidentemente. O Brasil, como um país emergente, ele é afetado, né, por essa dinâmica de fluxo de capitais internacionais, mas é num momento como esse que ainda é mais importante mostrar a solidez de política macroeconômica, né? Ninguém espera um ajuste fiscal muito intenso no governo Lula, mas tem uma diferença grande depois do aumento de gastos que já foi aprovado para o próximo ano, num primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal, de novo já se flexibilizar as metas para os próximos anos, num cenário onde a dívida pública está num patamar alto. Se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, isso vai botar pressão adicional para a taxa de juros não cair também muito mais aqui no Brasil. Isso tudo leva um cenário de preocupação, não é só para o investidor internacional, o investidor do mercado financeiro, é para aqueles que vão tomar decisões de investir na economia real, na produção, na sua atividade econômica, porque o custo de capital vai ficar mais alto. Então, eu acho que se o governo está pensando em crescimento econômico, em garantir mais crescimento econômico para o futuro, mais do que nunca, nesse momento, o tema de responsabilidade fiscal é importante, por mais que tenha uma lógica, talvez, política, baseada no passado, que pense diferente. Mas também baseado no passado, é visível que o custo é muito alto para a economia da irresponsabilidade fiscal ou de falta de responsabilidade fiscal.